Mãe, a partir do próximo mês, todo o seu dinheiro vai para a minha conta. Meu filho disse isso como se eu fosse sua empregada. Naquela noite, ele e a esposa vieram jantar de graça. Mas quando entraram na minha casa, os dois gritaram de puro desespero. Eu nunca vou esquecer o som daquele grito. Foi um grito de pavor genuíno, sabe? Daqueles que fazem a alma gelar. Vinha da minha sala, do coração da minha casa, do lugar onde eu tinha construído cada canto com o suor do meu trabalho. E enquanto eu ouvia meu filho Heitor e aquela mulher dele berrando como se tivessem visto o demônio em pessoa, eu só conseguia pensar: finalmente, finalmente vocês entenderam quem eu realmente sou. Mas calma, deixa eu te contar direito como chegamos até aqui. Porque essa história não começou naquela noite de quinta-feira, não. Ela começou 3 semanas antes, quando meu único filho entrou na minha cozinha e falou aquelas palavras que rasgaram meu coração ao meio. Mãe, senta aí que a gente precisa conversar sério. Eu estava fazendo café. Lembro do cheiro forte enchendo a cozinha, do vapor subindo da chaleira velha que meu falecido marido Osvaldo tinha me dado há 22 anos. Heitor entrou sem nem dar boa tarde direito, com aquela postura de homem importante que ele tinha adquirido depois que virou gerente de vendas. Gravata azul marinho, sapato engraxado, perfume caro demais para quem ainda morava de aluguel. Que foi, filho? Quer um cafezinho? Não quero café, mãe. Quero falar de coisa séria. Meu nome é Dalva. Tenho 68 anos, aposentada do INSS depois de trabalhar 35 anos como auxiliar administrativa numa fábrica de tecidos. Recebo R$ 3.200 de aposentadoria. Mas o que sustenta minha vida de verdade são os 2 imóveis comerciais que eu comprei com o dinheiro que sobrou quando vendi o carro do Osvaldo após ele falecer. 2 salinhas simples no centro da cidade que eu alugo para um escritório de contabilidade e uma lojinha de costura. Junto, isso me dá R$ 4.800 todo mês. Sou viúva há 12 anos. Meu Osvaldo morreu de infarto enquanto assistia o Jornal da Noite. Foi rápido, disseram os médicos, como se isso aliviasse a dor. Criei meu Heitor sozinha desde então. Ele tinha 26 anos quando perdemos o pai, mas ainda precisava de mim para tanta coisa. Senta, mãe. Isso aqui não vai ser rápido. Eu sentei. E foi aí que meu filho começou a destruir tudo que eu achava que a gente ainda tinha. Olha, eu e a Fabíola conversamos muito esses dias. E a gente está preocupado com você. Fabíola. Só de ouvir aquele nome meu estômago embrulhou. Mas eu não disse nada. Só esperei ele continuar. Você tá ficando mais velha, mãe. Tem 68 anos. E a gente sabe que você não tem muita experiência com essas coisas de banco, investimento, administração de dinheiro. Como assim, Heitor? Eu administro meu dinheiro há 12 anos sozinha e nunca... Deixa eu terminar. Ele me cortou. Me cortou como se eu fosse uma criança interrompendo adulto falando. A gente decidiu que o melhor para você, para o seu próprio bem, é transferir a administração de tudo para minha conta. Seus aluguéis, sua aposentadoria, tudo. Eu cuido disso para você e te dou uma mesada mensal. Assim você não precisa se preocupar com nada. O silêncio que caiu naquela cozinha foi pesado como chumbo. Uma mesada? É, mãe. Tipo R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. É mais que suficiente para você. Você não sai, não viaja, não gasta com nada demais. E olha, antes que você fique brava, isso é pelo seu próprio bem. Você tem só o 2º grau completo, nunca entendeu direito de banco, de imposto. E se alguém te aplicar um golpe? E se você desenvolver Alzheimer e começar a doar dinheiro para desconhecido? Eu olhei para o meu filho. Pro menino que eu segurei no colo a noite inteira quando teve catapora. Pro homem que chorou nos meus braços quando o pai morreu. E não reconheci nada dele naquele momento. Heitor, eu não tenho Alzheimer. E eu sei cuidar do que é meu. Mãe, não complica. A Fabíola tá grávida. Meu coração deu um pulo. Grávida? Vocês vão ter um bebê? É. Por isso a gente precisa do dinheiro. Bebê é caro, mãe.
A gente precisa reformar o apartamento, comprar berço, carrinho, roupinha. Você quer que seu neto viva bem, né? E ali estava, a chantagem emocional embrulhada em papel de presente. Filho, se você precisa de ajuda, eu posso. Não é ajuda, mãe. É a administração. A partir do mês que vem, todo o seu dinheiro vai para minha conta. Eu já conversei com meu advogado, é tudo legal, você só precisa assinar uns papéis. E se eu não quiser? O jeito que ele me olhou naquela hora, meu Deus, era como se eu tivesse virado uma inimiga. Então, a gente vai ter que tomar outras medidas, mãe, medidas legais. Ninguém quer ver você sendo explorada ou perdendo tudo por bobeira, entende? Ameaça. Meu próprio filho estava me ameaçando. Traz esses papéis na quinta-feira. Vem jantar aqui, traz a Fabíola, a gente conversa com calma. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem acha que venceu. Sabia que a senhora ia entender, mãe. A gente chega umas 8 horas. E saiu. Deixou o café esfriando na mesa e meu coração despedaçado no chão. Mas o que meu filho não sabia, o que aquela Fabíola manipuladora não tinha a menor ideia, era que eu não tinha construído tudo que eu tinha sendo boba. E a partir daquele momento, cada palavra, cada movimento, cada decisão que eu tomasse seria calculada. Porque na quinta-feira à noite, quando eles entrassem na minha sala, esperando me ver assinar minha vida inteira para eles, a surpresa que os esperava ia fazer aquele grito de desespero ecoar na memória deles pro resto da vida. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, ou conhece alguém que está sofrendo nas mãos de filho ingrato, fica aqui comigo. Inscreva-se no canal. Porque essa história está só começando, e o que aconteceu naquela quinta-feira vai te mostrar que a gente nunca deve subestimar uma mãe que foi longe demais. A pergunta que ficava martelando na minha cabeça enquanto eu limpava a xícara de café que meu filho não quis beber era simples. Quando foi que eu perdi meu menino? Quando foi que aquele filho que eu amava tanto virou esse estranho de gravata azul que falava comigo como se eu fosse uma velha gagá? Mas eu ia descobrir. E na descoberta, eles iam aprender uma lição que nunca mais esqueceriam. Depois que Heitor saiu naquele dia, eu fiquei sentada na cozinha por quase 1 hora. Só olhando para aquela xícara vazia, sentindo o peso de 68 anos caindo sobre meus ombros como nunca antes. Sabe quando você percebe que tudo que você acreditava era mentira? Que todo o esforço, todo o sacrifício, todo o amor que você deu simplesmente não significou nada? Eu levantei, lavei a xícara, sequei ela com o pano de prato florido que minha vizinha Conceição tinha me dado no Natal passado. E então fui até o meu quarto, abri a gaveta da cômoda antiga de mogno, aquela que o Osvaldo comprou num leilão em 1998. E peguei a caixinha de metal onde eu guardava as fotos antigas. Precisava me lembrar de quem eu era. Precisava me lembrar do que eu tinha construído. A primeira foto que peguei foi do dia que meu Osvaldo morreu. Não tinha foto daquele dia, óbvio. Mas tinha uma de 2 meses antes, no aniversário de casamento. 31 anos juntos naquela época. Ele com aquele sorriso largo, o bigode grisalho bem aparado, me abraçando por trás enquanto eu soprava a velinha do bolo. A gente não tinha dinheiro para a festa, então foi só nós dois e o Heitor na nossa sala simples, com o ventilador velho fazendo barulho. Osvaldo era motorista de caminhão. Passava semanas na estrada, mas quando voltava, trazia o mundo para dentro de casa. Histórias, risadas, aquele cheiro de cigarro e café que grudava na roupa dele. Morreu vendo o jornal. Simplesmente inclinou a cabeça para o lado e... pronto. O médico disse que foi rápido, que ele não sofreu. Mas eu sofri. Meu Deus, como eu sofri. Fiquei 3 meses sem conseguir dormir direito. Acordava de madrugada, esperando ouvir o ronco dele do meu lado, o barulho da respiração pesada de quem trabalhou o dia inteiro. E só tinha silêncio. O apartamento onde a gente morava era alugado. A única coisa que sobrou de valor foi o caminhão velho que o Osvaldo tinha comprado 2 anos antes. Um Volkswagen Worker branco, ano 2006, já todo surrado, mas funcionando.
O Heitor queria ficar com ele, disse que ia vender e usar o dinheiro para investir em alguma coisa. Mas eu disse não. Filho, esse caminhão vale R$ 28.000. É tudo que seu pai deixou. E eu vou usar isso para garantir nosso futuro. Ele ficou bravo na época, me chamou de controladora, disse que eu não confiava nele. Tinha 26 anos, achava que sabia tudo da vida. Mas eu não cedi. Vendi o caminhão, peguei aquele dinheiro e fui atrás de um corretor de imóveis que frequentava a igreja do bairro. Seu Ronaldo, eu tenho R$ 28.000. Quero comprar alguma coisa que me dê renda. Ele me mostrou aquelas 2 salas comerciais. Eram minúsculas, precisavam de reforma, ficavam num prédio meio largado no centro velho da cidade. Mas o preço estava bom. R$ 25.000 pelas 2. Usei os 3.000 que sobraram para reformar o básico. Piso novo, pintura, porta com fechadura decente. 6 meses depois, aluguei as 2. R$ 2.400 cada uma. R$ 4.800 por mês. Mais minha aposentadoria de 3.200. Era quase R$ 8.000 entrando todo mês. Eu tinha conseguido, sozinha. Comprei esse apartamento onde moro há 9 anos. Pequeno, 2 quartos, mas é meu. Quitado. Ninguém pode tirar de mim. Comecei a fazer umas economias, guardando R$ 2.000 por mês numa poupança que o gerente do banco disse que era bem segura. Hoje tenho R$ 140.000 guardados, suado. Cada centavo conquistado com trabalho honesto e muito, muito sacrifício. E durante todo esse tempo, eu cuidei do meu filho. Emprestei dinheiro quando ele quis fazer um curso de vendas. R$ 3.500 que ele prometeu devolver e nunca devolveu. Paguei metade do tratamento de canal dele quando o convênio não cobriu. R$ 1.800. Dei R$ 5.000 de presente quando ele alugou o primeiro apartamento sozinho, para ele comprar móveis. O Heitor sempre foi próximo de mim. Ligava todo dia. E aí, mãe, como foi o dia? A gente conversava sobre tudo. O trabalho dele, as meninas que ele namorava, os planos para o futuro. Quando o Osvaldo morreu, foi ele quem segurou minha mão no velório e disse: Mãe, eu nunca vou te abandonar. Eu acreditei. Guardei essa promessa no coração como se fosse ouro. Mas aí, há 3 anos, ele conheceu a Fabiola num evento corporativo da empresa onde ele trabalha. Ela era da equipe de marketing, cabelo liso e comprido, unhas sempre feitas, aquele jeito de quem cresceu com dinheiro e nunca precisou provar nada para ninguém. Bonita, não vou negar. Mas tinha alguma coisa nos olhos dela que me deixava inquieta. 6 meses depois de começarem a namorar, Heitor me ligou. Mãe, eu vou casar. Casar? Mas filho, vocês mal se conhecem. Quando você sabe, mãe. E eu sei que ela é a mulher da minha vida. O casamento foi pequeno, só família próxima. Eu fiz questão de pagar o vestido da noiva. R$ 5.000 numa boutique chique que a Fabiola escolheu. Obrigada, sogra, ela disse com aquele sorriso que não chegava nos olhos. E a partir dali, tudo mudou. As ligações diárias viraram semanais, depois quinzenais. Eu ligava e ele atendia apressado. Mãe, tô ocupado, a gente se fala depois. O depois, às vezes, demorava 1 semana. No Natal de 2023, pela primeira vez em 38 anos, meu filho não passou a ceia comigo. Mãe, a família da Fabiola faz questão que a gente esteja lá. Você entende, né? Eu passei o Natal sozinha. Comprei um Chester pequeno, fiz farofa, arroz, aquela salada de maionese que o Heitor adorava. Coloquei tudo na mesa e comi, olhando para a cadeira vazia na minha frente. No meu aniversário de 67 anos, eles chegaram 2 horas atrasadas. Eu tinha preparado uma feijoada, o prato favorito do Heitor desde criança. Quando finalmente tocaram a campainha, a comida já estava fria. Desculpa, mãe, a gente perdeu a hora, ele disse sem olhar nos meus olhos. Ficaram 40 minutos. Fabiola passou o tempo todo no celular. Nem provaram a feijoada direito. E os empréstimos? Os empréstimos nunca pararam. Mãe, você pode me emprestar R$ 2.000?
É só até o bônus sair. Mãe, preciso de 3.500 para trocar o pneu do carro. Te pago mês que vem. Mãe, a Fabiola precisa fazer um tratamento no dente. Você empresta 4.000? É urgente. Oi. Eu sempre emprestava. Sempre. Porque ele era meu filho, meu único filho, e mãe não nega nada pro filho, né? Mas o dinheiro nunca voltava. E agora, sentada na minha cozinha, segurando aquela foto do Osvaldo, eu entendia. Eu tinha sido cega, tinha confundido o amor de mãe com ser capacho. Tinha dado tanto, mais tanto, que meu filho esqueceu de me dar o mínimo. Respeito. Coloquei a foto de volta na caixinha. Sequei as lágrimas que insistiam em cair. Quinta-feira estava chegando. E comigo chegaria também a verdade. Fabiola Cristina Monteiro. Esse era o nome completo dela. Eu decorei porque vi no convite de casamento, impresso naquele papel caro com letras douradas. Na época, achei bonito. Hoje, só de lembrar daquele nome, meu estômago revirava. A primeira vez que a conheci foi num domingo de março, 3 anos atrás. Heitor me ligou animado. Mãe, quero te apresentar alguém muito especial. Eles chegaram de mãos dadas. Ela usava um vestido branco de bolinhas pretas, sandália de salto, óculos escuros caros, cabelo escorrido nas costas, pele bronzeada, unhas vermelhas impecáveis. Bonita, sim, mas tinha uma frieza no sorriso que me fez apertar a mão dela com um aperto seco. Muito prazer, dona Dalva. O Heitor fala tanto da senhora. Prazer, filha. Entra, fica à vontade. Preparei um almoço caprichado. Estrogonofe de frango, arroz soltinho, batata palha crocante, salada verde. Sobremesa de pavê de chocolate que tinha levado a manhã inteira para fazer. Coloquei a toalha boa na mesa, os pratos que eu só usava em ocasião especial. Durante o almoço, Fabiola olhou ao redor da sala com aquele olhar de quem estava avaliando tudo. Reparou na estante de madeira onde eu guardava os porta-retratos, no sofá bege que eu tinha há 15 anos, na televisão antiga de tubo que ainda funcionava perfeitamente. Que casa aconchegante, sogra. Aconchegante. A palavra soou como insulto disfarçado. O estrogonofe tá ótimo, mãe, Heitor disse, devorando o prato. Eu não como muito creme de leite, me dá azia. Fabiola comentou, empurrando a comida pelo prato sem realmente comer. Mas tá interessante. Interessante. Outra palavra que doeu. Depois do almoço, enquanto eu lavava a louça, ouvi ela comentando com o Heitor na sala. Amor, sua mãe não pensa em trocar essa TV? Televisão de tubo ninguém mais usa. Ela gosta das coisas antigas, Fabi. Deixa ela. Mas é tão ultrapassado. Ultrapassado. Essa palavra eu ouvi bem. As semanas seguintes foram uma sucessão de pequenas farpas, sempre envolvidas em sorrisos falsos. Quando eu usava uma blusa que gostava, sogra, essa estampa não é meio anos 90? Quando mostrava orgulhosa os quitutes que tinha feito. Ai, que doce calórico. Eu não posso, tô de dieta. Ela tinha 29 anos, trabalhava no marketing de uma empresa de cosméticos, ganhava bem, pelo menos era o que o Heitor vivia dizendo. Os pais dela moravam num condomínio fechado na Zona Sul, tinham 2 empresas de importação. Dinheiro não faltava naquela família, mas pelo jeito, educação sim. O casamento aconteceu 6 meses depois. Rápido demais pro meu gosto, mas o Heitor estava encantado, cego de paixão. Eu engoli minhas preocupações e paguei o vestido dela. R$5.000. R$5.000 num vestido que ela usaria uma única vez. Obrigada, sogra. A senhora não precisava. Mas o jeito que ela falou, parecia que eu tinha obrigação, sabe? Como se fosse o mínimo que eu deveria fazer. Depois do casamento, a transformação do meu filho foi assustadora. O Heitor que me ligava todo dia sumiu. No lugar dele, apareceu um homem sempre ocupado, sempre correndo, sempre com desculpas prontas. Mãe, não posso falar agora, tô em reunião. Mãe, a gente tá com compromisso, não dá pra ir aí hoje. Mãe, você precisa entender que eu tenho minha vida agora. Minha vida agora. Como se antes eu não fizesse parte dela.
Comecei a ouvir coisas. Minha vizinha Conceição, que mora aqui há 20 anos e vê tudo, me contou que ouviu a Fabiola falando no celular na frente do prédio. Amor, quando a gente for visitar sua mãe, a gente fica meia horinha no máximo. Eu não aguento ficar naquele apartamento antigo, me dá uma aflição. Apartamento antigo. Aquele apartamento que eu comprei com meu suor, que eu mobiliava aos poucos, com carinho, escolhendo cada detalhe. No aniversário de 67 anos, quando eles chegaram atrasados, eu ouvi, mesmo sem querer, a discussão deles no corredor do prédio antes de tocar a campainha. Heitor, a gente precisa mesmo ir? Eu tô cansada. Fabi, é aniversário da minha mãe, não posso não ir. Tá bom, mas não vamos ficar muito tempo. Depois a gente vai no churrasco do Rodrigo, aquele sim vai ser legal. Eles entraram com sorrisos falsos. Eu abracei meu filho sentindo que estava abraçando um estranho. E os pedidos de dinheiro? Ah, esses nunca pararam. Mas agora vinham sempre com a Fabiola no fundo, direcionando. Quando o Heitor me pediu R$ 4.000 para o tratamento dentário dela, eu perguntei: Filho, mas ela não tem convênio da empresa? Tem, mãe, mas não cobre implante. E ela precisa, senão vai ficar com problema de mastigação. Transferi o dinheiro. 2 semanas depois, vi no Instagram dela. Sim, eu tinha criado uma conta, só para acompanhar, uma foto numa praia de Santa Catarina. Merecidas férias, dizia a legenda. Férias pagas com meus R$ 4.000, aparentemente. Teve o dia que ela comparou as mães na minha frente. Foi no Dia das Mães do ano passado. Eu tinha feito um almoço especial, tentando reunir o que restava da nossa família. Heitor veio com ela, claro. Sabe, sogra, minha mãe é mais moderna. Ela faz pilates, frequenta spa, viaja muito. A senhora não pensa em fazer algo assim? Conhecer gente nova? Eu conheço gente no meu grupo da igreja, filha. Ah, igreja. Ela fez uma cara. Eu falo de coisas mais estimulantes. Estimulantes. Como se minha vida fosse vazia, sem graça, sem valor. Heitor não disse nada. Só continuou comendo, olhos baixos, evitando me encarar. Foi aí que eu comecei a perceber a verdade. Meu filho não tinha simplesmente se casado. Ele tinha se entregue. Tinha deixado aquela mulher reprogramar cada parte dele, apagando aos poucos tudo que eu tinha construído nele. O menino que me abraçava chorando quando tinha pesadelo? Sumiu. O rapaz que dizia, mãe, eu te amo, no fim de toda a ligação? Desapareceu. No lugar deles estava esse homem de gravata, controlado pela esposa, me olhando como se eu fosse um problema a ser resolvido. E quando ele entrou na minha cozinha 3 semanas atrás com aquela proposta absurda de controlar meu dinheiro, eu finalmente entendi. Aquilo não tinha sido ideia dele. Nunca foi. Era a Fabiola, usando meu filho como marionete para pôr as mãos no que era meu. Ela queria meu dinheiro, queria meus imóveis. Queria me transformar numa velha dependente, controlada, útil só para aquilo que eles precisassem. Sentada ali na minha sala, 3 dias antes da quinta-feira fatídica, eu tomei uma decisão. Peguei o telefone e liguei para um número que tinha guardado há meses. Alô, doutora Teresa? É a Dalva. A senhora disse que se eu precisasse de ajuda jurídica, era só ligar. Pois então, eu preciso. E enquanto eu explicava a situação para a advogada, sentia algo crescendo dentro de mim. Não era raiva, não era mágoa. Era algo mais frio, mais calculado. Era justiça esperando a hora certa de acontecer. Terça-feira, 2 dias antes do jantar. Eu estava na cozinha preparando a lista de compras quando o celular tocou. Era Heitor. Mãe, só confirmando. Quinta, 8 horas da noite. Eu e a Fabi vamos aí. Pode vir, filho. Vou preparar aquele pernil que você adora. Silêncio do outro lado. Então ele disse num tom que tentava ser casual, mas soava ansioso. Mãe, você pensou no que a gente conversou? Pensei muito, Heitor. Muito mesmo. E a gente conversa na quinta com calma.
traz os papéis que você mencionou. Ouvi ele respirar aliviado. Sabia que a senhora ia entender, mãe. A gente só quer o melhor para a senhora. Desliguei o telefone e olhei para minha própria mão. Estava tremendo, não de medo, de adrenalina, de algo que eu não sentia há muito tempo. Determinação pura. Na quarta-feira de manhã, fui até o cartório no centro. Doutora Teresa me encontrou lá, pasta de documentos debaixo do braço. Ela tinha 45 anos, cabelo curto grisalho, óculos de armação vermelha e um jeito direto de falar que eu adorava. Dalva, você tem certeza disso? Absoluta, porque uma vez feito, não tem volta. Doação com cláusula de irrevogabilidade é permanente. Eu sei, é exatamente o que eu quero. Assinei os papéis ali mesmo. 60% de todos os meus bens, as 2 salas comerciais e R$ 84 mil da poupança doados para o Lar de Idosos Santa Rita. Aquele lugar onde eu fazia voluntariado há 5 anos, levando marmitas todo sábado, conversando com os velhinhos abandonados, ajudando a organizar os remédios. A diretora, Dona Marta, uma senhora de 72 anos com olhos sempre úmidos de gratidão, chorou quando soube. Dalva, isso vai reformar nosso refeitório inteiro. Vai comprar cadeiras de rodas novas. Meu Deus, vai mudar a vida de 38 pessoas aqui. É para isso que serve dinheiro, Dona Marta. Para fazer diferença na vida de quem merece. Os 40% restantes, dividi entre meus 3 primos, Neuza, Wilson e Carminha. Gente simples, trabalhadora, que sempre me visitava, que ligava perguntando se eu estava bem, que me levava para almoçar no domingo sem interesse nenhum além de minha companhia. Quando saí do cartório, parei na frente de uma loja de molduras. Entrei e comprei um porta-retrato grande, de vidro, na cor azul turquesa. Aquela cor vibrante, alegre, impossível de ignorar. Vai querer embrulhar para presente? A vendedora perguntou. Não precisa, é para mim mesma. Em casa, coloquei uma cópia autenticada do documento de doação dentro do porta-retrato. Ficou bem visível através do vidro, letra miúda, mas legível. Coloquei ele no aparador da sala, virado para a parede. Ninguém veria até a hora certa. Quinta-feira chegou devagar, como se o universo quisesse me dar tempo de sentir cada segundo. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado, passei creme hidratante com cheiro de lavanda que tinha ganhado da Carminha. Escolhi uma roupa simples, mas bonita. Calça preta, blusa branca bordada, aquele colar de pérolas falsas que o Osvaldo me deu no nosso 10º aniversário de casamento. Fui ao mercado, comprei um pernil de 4 quilos, meio caro, R$ 120, mas o melhor que tinha. Comprei bacon, alho, cebola, batatas, cenouras. Peguei vinho branco para temperar a carne. Uma garrafa de vinho tinto bom para acompanhar, R$ 85. Comprei também os ingredientes para farofa: farinha, linguiça calabresa, passas, castanhas. De sobremesa, decidi fazer pudim de leite. O preferido do Heitor desde criança. Voltei para casa carregando as sacolas pesadas. A vizinha Conceição me viu no corredor. Dalva, deixa eu te ajudar com isso. Obrigada, Conceição. Ela me ajudou a subir as compras. Quando colocamos tudo na cozinha, ela olhou para a quantidade de comida e perguntou: Vai receber visita? Meu filho vem jantar hoje. Ah, o Heitor. Que bom! Fazia tempo que ele não vinha, né? Fazia? Ela deve ter percebido algo no meu tom, porque tocou meu braço com carinho. Dalva, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, eu tô aqui. Eu sei, querida. Obrigada. Passei a tarde inteira cozinhando. Temperei o pernil com cuidado. Alho socado, sal grosso, pimenta do reino, alecrim fresco. Fiz furinhos na carne e enfiei pedacinhos de bacon. Reguei com vinho branco. Coloquei para assar em fogo baixo. O cheiro foi tomando conta do apartamento. Aquele cheiro de comida feita com tempo, com dedicação, com amor ainda. Porque por mais que meu filho tivesse me decepcionado,
Eu não conseguia simplesmente apagar 38 anos de amor materno. Fiz a farofa caprichada. Dourei a cebola e o alho na manteiga. Acrescentei a linguiça em cubinhos, as passas, as castanhas picadas. Misturei a farinha aos poucos, até ficar no ponto perfeito. O pudim saiu lindo, brilhante, tremendo delicadamente quando eu desformei. Às 7 horas, a mesa estava posta. Toalha clara, pratos fundos, talheres bem dispostos. Coloquei até uma vela no centro, não acesa ainda, mas ali, esperando. 7h30. Dei uma última olhada no apartamento. Tudo limpo, organizado, cheiroso. Olhei para o porta-retrato azul turquesa no aparador, ainda virado para a parede. Meu coração batia forte. 7h50. Retoquei o batom. Respirei fundo 3 vezes. 8 horas em ponto. A campainha tocou. Caminhei até a porta devagar. Cada passo era uma decisão. Cada segundo, uma confirmação do que eu estava prestes a fazer. Abri a porta. Heitor estava ali, gravata afrouxada, pasta de couro na mão. Ao lado dele, Fabiola, vestido justo vermelho, salto alto, cabelo preso num coque perfeito, maquiagem impecável, sorriso falso. "Oi, mãe", Heitor disse, entrando sem me beijar. "Boa noite, sogra", Fabiola cantarolou, passando por mim como se entrasse na própria casa. Fechei a porta atrás deles. O cheiro do pernil encheu o corredor. Heitor inalou fundo. "Nossa, mãe, tô morrendo de fome." "A comida tá pronta. Vamos pra sala?" Eles seguiram na minha frente. Eu vinha atrás, observando. Heitor olhando ao redor como quem avalia propriedade. Fabiola com aquela expressão de superioridade que já me era tão familiar. Entraram na sala, e foi quando vi. Foi quando finalmente aconteceu. Fabiola parou de repente, olhos arregalados, mão subindo para a boca. Heitor esbarrou nela, olhou na mesma direção, e então veio o grito. Aquele grito que eu nunca vou esquecer. O grito de Fabiola foi agudo, histérico. Ela cambaleou para trás, trombando em Heitor, que por sua vez tropeçou na quina do sofá e teve que se segurar no encosto para não cair. O que é isso?" Ela berrou, apontando para o aparador. Heitor ficou branco. Não aquele branco de susto normal, aquele branco de quem acabou de ver o chão se abrir debaixo dos pés. Eu fiquei ali parada, braços cruzados, encostada no batente da porta. Calma. Completamente calma. "É um porta-retrato, Fabiola. Você nunca viu um?" "Não me faça de idiota", ela gritou, a voz rachando. "O que está escrito ali? O que é esse papel?" Heitor se aproximou do aparador com passos trêmulos. Inclinou-se sobre o porta-retrato azul turquesa. Li a expressão dele mudando a cada segundo, confusão, choque, descrença, pânico. "Mãe, isso não pode ser verdade." "É verdade sim, filho, muito verdade." Ele pegou o porta-retrato com as mãos trêmulas. Leu em voz alta, gaguejando. "Escritura pública de doação. 60% do patrimônio. Lar de idosos Santa Rita. Cláusula de irrevogabilidade." Fabiola arrancou o porta-retrato da mão dele. Os olhos dela correram pelo documento como ratos desesperados procurando saída. Quando terminou de ler, o porta-retrato quase escorregou dos dedos dela. Você doou nosso dinheiro para um asilo?" "Não era seu dinheiro, Fabiola. Nunca foi. Era meu." "Nosso!" ela berrou, o rosto ficando vermelho. "Você é mãe dele. Tudo que é seu é obrigação passar para o seu filho." "Obrigação?" Eu dei um passo à frente. "Me diz, querida, onde está escrito que mãe tem obrigação de sustentar filho adulto de 38 anos que trabalha, ganha bem e ainda quer controlar a vida da própria mãe?" Heitor estava tremendo. Colocou a mão na cabeça, bagunçando o cabelo gel. "Mãe, você não pode ter feito isso. Você não pode. Esse dinheiro, a gente precisa desse dinheiro." "Precisa? Pra quê, Heitor? Pro bebê?" Silêncio.
Um silêncio tão pesado que dava para ouvir o relógio da parede fazendo tic-tac. É, ele respondeu, a voz sumindo, pro bebê. Engraçado. Eu me aproximei mais um passo. Porque conversando com a doutora Teresa, minha advogada, descobri uma coisa interessante. Ela tem uma sobrinha que trabalha na mesma empresa que vocês, no RH. E segundo essa sobrinha, a Fabiola deu entrada num pedido de licença, sim, mas não licença maternidade. Fabiola ficou pálida. Foi licença para fazer uma cirurgia estética, rinoplastia e lipoaspiração, marcada para fevereiro do ano que vem. Orçamento de R$ 28.000. Isso não é da sua conta, Fabiola explodiu. Virou minha conta no momento que vocês usaram uma gravidez falsa para tentar pôr a mão no meu dinheiro. Heitor sentou no sofá. Simplesmente desabou ali, como boneco de pano. Fabi, você disse que estava grávida. Eu ia engravidar, ela se defendeu, histérica. Depois que a gente tivesse o dinheiro, eu parava de tomar a pílula e a gente tentava. Qual o problema? O problema, eu disse, a voz saindo mais dura que eu mesma esperava, é que vocês mentiram, enganaram, manipularam, acharam que eu era velha demais, burra demais, ingênua demais para perceber. Heitor levantou os olhos para mim. Tinha lágrimas ali. Mãe, eu posso explicar. Pode? Então explica. Explica por que você entrou na minha cozinha e falou que ia controlar meu dinheiro. Explica por que você quis me dar uma mesada de R$ 1.500, sendo que junto eu recebo 8.000. Explica onde ia parar os outros 6.500, Heitor. Ele não respondeu. Só baixou a cabeça. Fabiola, porém, não tinha a mesma contenção. Sabe de uma coisa? A senhora é uma egoísta. Uma velha egoísta que prefere dar dinheiro para desconhecidos do que ajudar o próprio filho. Desconhecidos? Eu ri. Ri mesmo, uma risada seca, sem humor. Aqueles velhinhos do Santa Rita são mais família para mim do que você jamais foi. Eles me abraçam quando chego, perguntam como eu tô, lembram do meu aniversário, coisa que vocês não fizeram nos últimos 2 anos. A gente trabalha, a gente tem vida, ela retrucou. E eu não tenho vida? Eu não mereço respeito? Foi aí que eu vi. Vi nos olhos dela. Aquele momento exato em que a máscara caiu completamente. Sem mais fingimento, sem mais gentileza falsa. Você devia estar grata por ter um filho que se preocupa. Devia estar feliz que a gente quis cuidar do seu dinheiro antes que você fizesse besteira. Besteira como doar pro Santa Rita? Sim, isso é jogar dinheiro fora. Olhei pro meu filho. Ele continuava sentado, cabeça baixa, mãos tremendo. Heitor, você concorda com ela? Ele não respondeu. Heitor, eu tô te fazendo uma pergunta. Você acha que eu joguei dinheiro fora? Lentamente, muito lentamente, ele levantou a cabeça. Os olhos dele encontraram os meus. E naquele olhar, eu vi. Eu vi que tinha perdido meu filho há muito tempo. Talvez há 3 anos. Talvez antes. Talvez no momento exato em que ele decidiu que eu era um problema a ser gerenciado, não uma mãe a ser amada. Mãe, você não entende. A gente tem planos. A gente precisa comprar um apartamento maior, trocar de carro. A Fabi quer fazer MBA. Tudo isso custa dinheiro. E eu sou a vaca a ser ordenhada para bancar os sonhos de vocês? Não é assim. É exatamente assim, Heitor. Pela primeira vez, minha voz subiu. Pela primeira vez em 3 semanas, eu deixei a raiva sair. Vocês queriam me transformar numa velha dependente, controlada, sem autonomia nenhuma. Queriam me dar uma migalha do que é meu, enquanto usavam o resto para viver a vida de vocês. Fabiola jogou o porta-retrato no sofá com força. Sabe de uma coisa? A gente vai contestar essa doação. A gente vai provar que a senhora estava senil quando assinou, que foi manipulada, que... Boa sorte. Eu cruzei os braços. A doutora Teresa previu isso. Por isso eu fiz um exame neurológico completo na segunda-feira.
Tá tudo documentado. Estou em plenas condições mentais. A doação é irrevogável e legal. Vocês não vão conseguir derrubar. O silêncio que caiu foi diferente. Era o silêncio da derrota. Fabiola olhou para o Heitor. Faz alguma coisa! O que você quer que eu faça? Ele explodiu pela primeira vez contra ela. Minha mãe doou o dinheiro. Acabou. Perdemos. Perdemos? Ela deu um passo para trás. Você acha que eu vou ficar com você agora? Depois de descobrir que sua mãe não tem mais nada? E ali estava. A verdade nua e crua. Heitor olhou para ela como se tivesse levado um tapa. Fabi, você tá falando sério? Tô. Eu não casei com você para ficar ralando, Heitor. Eu casei porque você disse que sua mãe tinha dinheiro guardado, imóveis, que um dia tudo ia ser nosso. Meu filho ficou de pé. Você só estava comigo por causa do dinheiro da minha mãe? Abre o olho. Você acha que é um príncipe? Um gerente de vendas que ganha 6.000 reais por mês? A bofetada verbal ecoou pela sala. E eu? Eu só observava. Observava meu filho descobrindo, do jeito mais doloroso possível, quem ele tinha escolhido no lugar da própria mãe. Mas a noite ainda não tinha acabado. Eu tinha guardado o melhor para o final. Fabiola pegou a bolsa dela do sofá com tanta força que a alça quase arrebentou. Eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Heitor, você vem ou fica? Heitor estava paralisado no meio da sala, olhando para ela, olhando para mim. Como se finalmente, depois de 3 anos, estivesse enxergando a realidade pela primeira vez. Fabi, espera. A gente precisa conversar. Conversar? Conversar? Ela riu, mas era uma risada amarga, cheia de veneno. Não tem nada para conversar. Eu tô fora. Você que se vire com sua mãe e com sua vida medíocre. Ela passou por mim feito furacão, abriu a porta com violência e saiu batendo. O som ecoou pelo apartamento inteiro. Heitor ficou ali, perdido. Parecia um menino de novo. Um menino assustado que não sabia o que fazer. Filho, eu disse baixinho, senta, ainda não acabou. Mãe, eu preciso ir atrás dela. Senta. O tom da minha voz foi tão firme que ele obedeceu sem questionar. Sentou no sofá, mãos tremendo, respiração descompassada. Eu caminhei até o aparador. Peguei o porta-retrato azul turquesa. Segurei ele contra o peito por um segundo, sentindo o peso daquele momento. Heitor, esse documento aqui é verdadeiro. Eu realmente doei 60% dos meus bens pro Lar Santa Rita. E os 40% restantes eu dividi entre a Neuza, o Wilson e a Carminha. Ele levantou os olhos, incrédulos. Você deixou eles fora? Deixei, porque família não é sobre sangue, filho. É sobre presença, respeito, amor verdadeiro. Coisa que seus primos me deram e você não. Vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Mãe, mas tem uma coisa que você ainda não sabe. Virei o porta-retrato de frente para ele. Vê essa data aqui em cima? Ele se inclinou, leu. 18 de novembro de 2025. 2 dias depois que você veio aqui me dar aquele ultimato. 2 dias depois que você disse que ia controlar meu dinheiro. Heitor ficou quieto, processando. Sabe por que eu fiz isso tão rápido? Porque eu já desconfiava, filho. Já fazia meses que eu vinha percebendo as coisas. As conversas cortadas, os pedidos de dinheiro cada vez maiores. O jeito que a Fabiola olhava para esse apartamento, calculando o valor. Mãe, eu nunca quis. Deixa eu terminar. Sentei na poltrona em frente a ele. No seu casamento, há 3 anos, eu ouvi uma conversa. Você estava no banheiro, a Fabiola estava do lado de fora com uma amiga dela. E eu ouvi ela dizer: a velha tem uns imóveis bons. Quando ela bater as botas, a gente se dá bem. Heitor ficou branco de novo. Eu ouvi, Heitor. Ouvi e fingi que não ouvi. Porque eu não queria acreditar que meu filho tinha escolhido casar com alguém assim.
Mas a partir daquele dia, eu comecei a prestar atenção, em cada detalhe, em cada palavra. Levantei, fui até a estante e peguei meu celular. E sabe o que mais eu fiz? Gravei. Gravei todas as nossas conversas dos últimos 6 meses. Os olhos dele se arregalaram. Você gravou? Gravei. E você quer ouvir? Sem esperar resposta, apertei o play no primeiro áudio. A voz de Heitor saiu do celular, clara como cristal. Fabi, minha mãe tá ficando meio cabeça fraca. Acho que a gente devia começar a pensar em internar ela, sabe? Num lugar que cuide direito. Aí a gente assume os imóveis dela, antes que ela doe tudo pra igreja ou faça alguma besteira. Heitor levou as mãos ao rosto. Mãe, não. Eu não quis dizer... Apertei outro áudio. Dessa vez, a voz de Fabiola. Amor, quando ela morrer, a gente vende tudo e faz aquela viagem pra Europa que eu sempre quis. 3 meses. Paris, Londres, Roma. Vai ser perfeito. E a resposta do meu filho. Vai sim, amor. Só precisamos ter paciência. O silêncio que tomou conta da sala foi absoluto. Heitor estava chorando agora. Soluços abafados, ombros tremendo. Eu tenho 15 áudios, Heitor. 15 conversas onde vocês dois planejavam meu futuro como se eu já tivesse morta. Onde vocês discutiam valores, estratégias, formas de me convencer a assinar procurações. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Sente? Ou sente porque foi descoberto? Ele não respondeu. Não tinha resposta para dar. Coloquei o celular de volta na estante. Respirei fundo. A parte mais difícil vinha agora. Filho, durante esses meses eu não só gravei vocês, eu investiguei. Fui atrás da doutora Teresa, aquela advogada que conheci no grupo da igreja, contei tudo para ela, e sabe o que ela me disse? Que o que vocês estavam tentando fazer se chama alienação parental econômica. É quando os filhos tentam controlar os pais idosos para ter acesso ao patrimônio deles. Eu nunca quis te fazer mal. Mentira. A palavra saiu dura. Você queria sim. Queria me transformar numa velha indefesa, dependente de você, grata pelas migalhas que você me daria do que é meu. Você queria me anular, Heitor. Me apagar. Levantei e fui até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Alguns carros passando. Gente vivendo suas vidas normais enquanto a minha estava implodindo dentro daquele apartamento. Quando eu assinei aquela doação no cartório, sabe o que a doutora Teresa me perguntou? Ela perguntou: Dalva, você tem certeza? Porque isso vai mudar tudo. Seu filho vai ficar sem nada. E sabe o que eu respondi? Virei para ele. Eu disse: meu filho já não tem nada. Porque ele perdeu o que mais importava. Ele perdeu a mãe dele. Heitor se levantou, deu um passo na minha direção. Mãe, por favor. Me dá uma chance de consertar isso. Eu errei, eu sei que errei, mas... Não é sobre erro, Heitor. Erro é esquecer de ligar no meu aniversário. Erro é chegar atrasado num almoço. O que você fez foi traição. Foi escolher dinheiro que você nem tinha direito no lugar da mulher que te criou sozinha. Eu sei! Ele gritou. E foi a primeira vez em anos que eu vi emoção real nele. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu fui um filho horrível. Mas, mãe, eu tô pedindo, tô implorando, me dá uma chance. Olhei para ele, pro homem de 38 anos chorando na minha frente. E por um segundo, só um segundo, eu quis abraçar ele. Quis dizer que tudo bem, que a gente podia recomeçar. Mas aí eu lembrei. Lembrei das ligações não atendidas, dos aniversários esquecidos, do Natal sozinha, dos empréstimos nunca devolvidos, das humilhações que a Fabiola me fez engolir enquanto ele ficava calado. Lembrei da frase dele, gravada no meu celular. A gente só precisa ter paciência. Paciência para eu morrer. Heitor, eu disse, a voz saindo mais calma do que eu sentia por dentro. Eu vou te dar uma chance, mas não vai ser do jeito que você espera.
Ele me olhou com aquela centelha de esperança nos olhos, e foi quando eu disse as palavras que mudariam tudo. Primeiro, você vai sair da minha casa, agora, e não vai voltar até que eu permita. A esperança nos olhos dele morreu na hora. Segundo, você vai terminar esse casamento. Porque enquanto você estiver com aquela mulher, você não tem lugar na minha vida. Mãe. E terceiro, eu respirei fundo. Você vai descobrir quem você realmente é sem o dinheiro que você nunca teve, sem as expectativas, sem a herança. Você vai aprender a viver com o que você constrói, não com o que você esperava ganhar de mim. Você tá me expulsando? Tô te libertando. Caminhei até a porta e abri. Agora sai. Por favor. Heitor ficou ali parado por longos segundos. Então, derrotado, pegou a pasta dele e caminhou até a porta. Parou do meu lado. Olhou para mim com aqueles olhos vermelhos. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Sempre vou amar. Mas amor não significa ser capacho. Ele saiu. E quando fechei a porta, eu me encostei nela e, finalmente, deixei as lágrimas caírem. Fiquei encostada naquela porta por tempo demais. As lágrimas desciam quentes, molhando a blusa branca bordada que eu tinha escolhido com tanto cuidado. Escutei os passos do Heitor descendo as escadas. Ele nem esperou o elevador, e depois o som do portão do prédio batendo lá embaixo. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu conseguia ouvir minha própria respiração tremendo. Caminhei até a cozinha. O pernil ainda estava na travessa, fumegando, perfumando o apartamento inteiro com aquele cheiro que deveria trazer alegria, mas só trazia uma tristeza esmagadora. A farofa dourada na tigela, o pudim esperando na geladeira. Uma mesa posta para 3 pessoas que nunca iam sentar nela. Sentei na cadeira, olhei para aquela comida toda e comecei a chorar de novo, mas dessa vez era diferente. Não era só tristeza, era alívio também. Aquela sensação estranha de quem acabou de fazer a coisa mais difícil da vida e não sabe se foi a decisão certa. O celular tocou. Olhei para o visor. Conceição. Dalva, você tá bem? Eu ouvi gritos. Tô bem, Conceição. Só resolvi uns assuntos de família. Precisa de companhia? Não, querida. Preciso ficar sozinha agora. Desliguei e fiquei ali, olhando para a comida que ninguém ia comer. Pensei em chamar a Conceição, distribuir tudo, mas meu corpo não obedecia. Eu só conseguia ficar sentada ali, sentindo o peso de cada decisão que tinha tomado. Será que fui longe demais? Será que tinha outro jeito? Mas aí eu lembrei dos áudios, das conversas, da frieza com que eles planejavam o meu futuro como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Não. Eu tinha feito o certo. A noite passou devagar. Não consegui dormir. Fiquei virando na cama, olhando para o teto, repassando cada palavra dita, cada expressão no rosto do Heitor. Aquele momento quando ele percebeu que tinha perdido tudo. Não o dinheiro, ele. Ele tinha me perdido. Sexta-feira amanheceu cinza. Chovia fino. Aquela garoa irritante que não para nunca. Estava tomando café, só uma xícara, sem fome para mais nada, quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dalva, aqui é a Miriam, mãe da Fabiola. Meu sangue gelou. Nunca tinha falado com a sogra do meu filho, só tinha visto ela de longe no casamento. Bom dia, Miriam. Bom dia, coisa nenhuma. A voz dela era ríspida, carregada de raiva. A senhora sabe o estado que minha filha chegou em casa ontem? Imagino. A senhora não tem vergonha? Fazer aquilo com seu próprio filho? Doar tudo para estranhos? Respirei fundo. Miriam, com todo respeito, isso não é da sua conta. É sim da minha conta quando a senhora destrói o casamento da minha filha. A Fabiola tá arrasada, passou a noite chorando. Talvez ela devesse ter pensado nisso antes de usar mentira para tentar roubar de mim. Roubar? A senhora é louca?
Eles só queriam ajudar a senhora. Ajudar me dando R$ 1.500 de mesada do meu dinheiro? Isso é ajuda? Silêncio do outro lado. Então, a gente vai processar a senhora por difamação, por alienação parental, por tudo que for possível. Boa sorte. Tenho tudo gravado, tenho provas, tenho advogada e tenho laudo médico comprovando que estou em plenas condições mentais. Processa se quiser, vai perder. A senhora é uma velha amarga e egoísta. E sua filha é uma manipuladora interesseira. Agora, se me der licença, tenho coisas mais importantes para fazer. Desliguei na cara dela. As mãos tremiam, mas era de raiva, não de medo. O telefone tocou de novo. Heitor. Deixei tocar, tocar, tocar. Depois veio mensagem. Mãe, por favor, atende. A gente precisa conversar. Ignorei. Outra mensagem. Mãe, eu sei que você tá brava, mas isso não vai resolver nada. Outra. Eu não vou desistir de você. Outra ainda. A Fabi foi embora de casa, pegou as coisas dela e foi. Mãe, tá tudo desmoronando. Larguei o celular na mesa. Não ia responder. Não agora. Talvez nunca. Sábado chegou e eu fiz o que sempre fazia. Fui pro lar Santa Rita. Dona Marta me recebeu com aquele abraço apertado dela. Dalva, minha querida, como você tá? Sobrevivendo, Dona Marta. A gente ficou sabendo do seu filho, da confusão. Notícias voam, né? Voam, mas quero que você saiba, o que você fez aqui mudou a vida de tanta gente. Vem, deixa eu te mostrar. Ela me levou até o refeitório. Estava reformado. Paredes pintadas de um amarelo clarinho alegre. Mesas novas, cadeiras novas, confortáveis. Uma cozinha industrial moderna, onde antes tinha só uns fogões velhos caindo aos pedaços. Tudo isso foi com a doação, Dalva. E olha só. Ela me levou até o pátio. Tinham construído uma área coberta com bancos. Tinha plantas, flores, um espaço para quem quisesse tomar sol sem se queimar. Seu Benedito, 83 anos, acenou para mim. Dalva, vem cá, menina. Sentei do lado dele. Ele segurou minha mão com aquelas mãos cheias de manchas de idade. Eu soube o que você fez. Soube que você abriu mão de tudo pela gente aqui. Não foi tudo, seu Benedito. Foi uma parte. Mas foi a parte que importava, né? Porque você escolheu gente que te respeita no lugar de gente que te usava. Ele apertou minha mão. Você é uma mulher muito corajosa. E ali, sentada ao lado daquele velhinho que tinha sido abandonado pelos 3 filhos havia 7 anos, que nunca recebia visita, que só tinha a gente do lar como família, eu entendi. Tinha feito a escolha certa. Porque amor não é sobre obrigação, não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu tinha escolhido dar meu amor, meu dinheiro, minha vida, para quem realmente valorizava isso. Voltei para casa no fim da tarde. Tinha 47 ligações perdidas do Heitor. 83 mensagens. Li algumas. Mãe, a Fabiola pediu divórcio. Mãe, eu tô sozinho. Mãe, você tinha razão sobre ela. Mãe, por favor, me responde. Mas não respondi. Porque perdão não é algo que se dá quando pedem. É algo que se constrói com tempo, com mudança real, com atitude. Domingo fui à igreja. A missa das 10. Sentei no meu lugar de sempre, terceiro banco à esquerda. Dona Carminha sentou do meu lado. Dalva, soube de tudo. Você tá bem? Tô, Carminha. Doeu, mas tô bem. Você foi muito forte, prima. Ou muito covarde. Ainda não sei. Forte. Definitivamente forte. Ela segurou minha mão. E você não tá sozinha. Nunca esteve. A missa começou. O padre falou sobre perdão, sobre família, sobre escolhas difíceis, e cada palavra parecia dirigida a mim. Quando saí da igreja, tinha uma pessoa esperando na porta. Heitor. Ele estava diferente. Barba por fazer, olheiras profundas, roupa amarrotada. Parecia que não dormia havia dias. Mãe. Parei na frente dele. Não falei nada. Eu
Eu só queria dizer que você tinha razão. Sobre tudo. Sobre a Fabi, sobre mim, sobre quem eu virei. A voz dele tremeu. E eu não tô pedindo seu perdão, porque eu sei que não mereço. Só tô pedindo uma chance de provar que eu posso mudar. Olhei para ele. Pro meu filho destruído. E pela primeira vez em dias senti algo além de raiva. Senti pena. Heitor, eu disse baixinho. Mudança não se prova com palavras, se prova com tempo. Eu sei. Então me dá tempo. Me dá espaço. E se você realmente quiser consertar isso, começa vivendo sua vida sem esperar nada de mim. Entendeu? Ele acenou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Passei por ele e fui embora. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não era perdão. Ainda não. Era esperança. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio pesado, de noites mal dormidas, de olhar para o celular e ver as mensagens do Heitor diminuindo aos poucos. De 40 por dia para 20, de 20 para 10. Até que pararam. Achei que ia me sentir aliviada quando as mensagens cessassem. Mas não. Senti um vazio estranho. Aquele tipo de vazio que a gente sente quando perde algo que, mesmo machucando, ainda era parte da rotina. Era terça-feira, quase 10 da noite, quando a campainha tocou. Insistente. 3 toques seguidos. Olhei pelo olho mágico. Heitor. Mas dessa vez não estava sozinho. Fabiola estava com ele. Meu coração disparou. Abri a porta só uma fresta, mantendo a corrente de segurança no lugar. O que vocês querem? Mãe, por favor. A voz do Heitor estava desesperada. A gente precisa conversar. De verdade dessa vez. Não tem nada para conversar. Tem sim, Fabiola gritou, e eu vi que ela estava diferente. Cabelo despenteado, maquiagem borrada, olhos vermelhos. A senhora destruiu minha vida, destruiu meu casamento e vai me ouvir. Dalva, por favor. Era a voz do Heitor suplicante. 5 minutos, só 5 minutos. Contra todo o meu instinto, tirei a corrente e abri a porta. Eles entraram. Fabiola passou por mim com um olhar de puro ódio. Heitor vinha atrás, cabisbaixo. Na sala, ela não sentou. Ficou em pé, me encarando como se pudesse me queimar viva só com o olhar. A senhora sabe que por causa dessa palhaçada toda, eu perdi meu emprego? Como assim? A história vazou. Alguém da família comentou com alguém que comentou com alguém e chegou no RH da empresa. Me demitiram por conduta incompatível com os valores corporativos. Eu, que trabalhei 5 anos naquela empresa. Não foi minha mãe que te demitiu, Fabi. Heitor murmurou. Foi sim. Foi ela que criou essa situação toda. Foi ela que nos humilhou, que espalhou que a gente tentou roubar dela. Eu não espalhei nada. Eu disse, calma. A verdade tem pernas próprias. Verdade? Fabiola deu um passo ameaçador na minha direção. A senhora quer falar de verdade? Então vamos falar. Vamos falar de como a senhora sempre me tratou como se eu não fosse boa o suficiente para o seu filhinho de ouro. Fabi, para... Heitor tentou intervir. Não, ela vai me ouvir. Fabiola estava histérica agora. Desde o primeiro dia, a senhora me olhou de cima, me julgou, me achou interesseira. Será que não passou pela sua cabeça que eu amo seu filho? Amor? Eu ri, uma risada seca. Você falou que ia embora no segundo que descobriu que ele não ia ter herança. Isso é amor? Eu tava com raiva. Pessoas falam coisas quando tão com raiva. E planejam a morte da sogra quando tão calmas? Porque eu tenho gravado, Fabiola. Tenho você falando sobre a viagem para a Europa depois que eu morrer. O rosto dela ficou vermelho. Isso foi uma brincadeira. A gente estava conversando de forma hipotética. Hipotética. Olhei para o meu filho. Heitor, você realmente acredita nisso? Ele não respondeu. Estava olhando para o chão, mãos nos bolsos, derrotado. Fabiola viu que estava perdendo e mudou de tática. De repente, as lágrimas vieram. Olha, dona Dalva, talvez eu tenha exagerado. Talvez eu tenha falado coisas que não devia.
Mas a senhora precisa entender. Eu vim de uma família com dinheiro. Eu tô acostumada com um certo padrão de vida. E quando o Heitor me disse que a senhora tinha economias, imóveis, eu achei que a gente ia poder contar com isso. Contar comigo ou com meu dinheiro? As duas coisas. Não é errado querer segurança financeira. Não é, mas é errado querer minha segurança financeira. Ela enxugou as lágrimas falsas. A gente podia ter chegado num acordo. A senhora podia ter nos ajudado sem precisar doar tudo para estranhos. Aquelas pessoas não são estranhas. São sim. A senhora nem conhece a maioria deles. Conheço melhor do que conheço você. As palavras saíram afiadas. Sei o nome de cada um. Sei as histórias deles. Sei quantos filhos tiveram e quantos os abandonaram. Seu Benedito tem 3 filhos. Nenhum visita. Dona Esmeralda tem 5. Só um liga, uma vez por ano, no Natal. Seu Valdemar tem 2. Os 2 sumiram depois que ele teve o derrame e não pôde mais trabalhar. Fabiola ficou em silêncio. Esses são os estranhos que eu escolhi ajudar. Gente que foi descartada pela própria família, igual você e meu filho queriam fazer comigo. A gente nunca ia descartar a senhora. Não? Então me diz, Fabiola, qual era o plano depois de colocarem meu dinheiro na conta de vocês? Eu ia continuar morando aqui? Ou vocês iam me ajudar a ir para algum lar, para o meu próprio bem? O silêncio dela foi mais eloquente que qualquer resposta. Olhei para o Heitor. Filho, responde você. Qual era o plano real? Ele levantou a cabeça lentamente. Os olhos dele encontraram os meus. E naquele momento, eu vi a verdade. A gente tinha conversado sobre a senhora talvez morar num lugar com mais estrutura, com enfermeiros, cuidadores, um asilo. Não era asilo, mãe. Era uma residência assistida, luxuosa, com tudo que a senhora precisasse. Menos liberdade, menos dignidade, menos vida. Mãe, a gente só queria seu bem. Mentira! A palavra saiu como um grito. Eu nunca tinha gritado com meu filho assim. Vocês queriam meu dinheiro, queriam me tirar do caminho para viver a vida de vocês sem peso na consciência. Queriam me enfiar num canto qualquer e fingir que estavam fazendo caridade. Heitor deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. E sabe o que mais me dói? Não é o dinheiro, não são os imóveis. É que você, meu filho, o menino que eu criei, que eu amamentei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu trabalhei dobrado para dar educação. Você me olhou e viu uma coisa. Um obstáculo entre você e o que você queria. Não é verdade. É sim, porque se você me visse como mãe, como pessoa, você nunca teria concordado com esse plano. Você nunca teria entrado na minha cozinha e falado que ia controlar minha vida. Fabiola, vendo que a situação estava fugindo do controle, tentou uma última cartada. Sabe de uma coisa? Vocês 2 merecem um ao outro. Uma velha teimosa e um filho fracassado. Eu tô fora. Ela virou para sair. Fabi, espera. Heitor foi atrás dela. Não! Eu tô cansada, Heitor. Cansada de você. Cansada dessa situação. Cansada de tudo. Você escolhe, ou eu ou ela. E ali estava. O ultimato final. Heitor parou no meio da sala, olhou para Fabiola, olhou para mim, e pela primeira vez eu vi meu filho pensando com a própria cabeça. Fabi, eu não posso escolher entre vocês. Então você escolheu. Ela pegou a bolsa. Boa sorte com sua mãe e com sua vida miserável. Eu mereço coisa melhor. E saiu batendo a porta. Heitor ficou ali parado. Tremendo. Então, devagar, muito devagar, ele desabou. Caiu de joelhos no meio da sala e começou a chorar. Não era choro de adulto tentando segurar as pontas. Era choro de criança. Profundo, doloroso, real. Eu perdi tudo, mãe. Perdi ela. Perdi você. Perdi meu respeito próprio. O que eu faço agora? E ali
Vendo meu filho destruído no chão da minha sala, eu senti algo se quebrando dentro de mim também. Não era perdão. Ainda não. Mas era o começo de algo. Fiquei ali parada, olhando meu filho de joelhos no meio da sala. Cada fibra do meu ser gritava para eu descer ali, abraçar ele, dizer que tudo ia ficar bem. Mas eu não podia. Não ainda. Levanta, Heitor. Ele continuou ali, soluçando. Heitor, levanta. Devagar, muito devagar, ele se ergueu. O rosto dele estava vermelho, inchado, molhado de lágrimas. Parecia ter envelhecido 10 anos naquelas 2 semanas. Filho, escuta o que eu vou te dizer agora, e escuta com atenção. Respirei fundo. Você não perdeu tudo. Você perdeu o que nunca foi seu de verdade. A Fabiola, ela nunca te amou. E eu, você nunca me perdeu porque eu sempre estive aqui. O que você perdeu foi a ilusão, a fantasia de que podia ter tudo sem merecer nada. Mãe, eu sei. Não, você não sabe. Ainda não, mas vai aprender. Fui até a porta e abri. Agora vai para casa, vai dormir, vai pensar na vida. E quando você realmente entender o que fez, quando você tiver mudado de verdade, aí você volta. Mas não volta esperando o perdão instantâneo. Volta como homem, não como menino. Ele me olhou por longos segundos. Então acenou com a cabeça e saiu. Fechei a porta e encostei nela. As pernas tremiam tanto que tive que me segurar no batente. Tinha feito a coisa certa? Ou tinha sido cruel demais? Não sabia. Mas não podia voltar atrás agora. Os dias seguintes foram estranhos. O telefone tocava. Às vezes era Heitor, outras vezes números desconhecidos que eu descobri depois serem advogados contratados pela família da Fabiola. Ameaças vazias de processos que nunca viriam. Doutora Teresa me ligou na quinta-feira daquela semana. Dalva, eles tentaram entrar com uma ação alegando que você estava sob coação quando fez a doação. E conseguiram? O juiz nem aceitou. Documentação impecável. Laudo médico recente, vídeo da assinatura no cartório mostrando você lúcida e determinada. Foi indeferido na hora. Graças a Deus. Mas tem mais. A Fabiola tentou processar você por difamação. Meu coração disparou. E? Arquivado. Você tem provas de tudo que ela fez e falou. Os áudios, as testemunhas. O advogado dela desistiu quando viu a munição que você tinha. Então acabou? Por enquanto, sim. Mas Dalva, cuidado, gente desesperada faz coisas imprevisíveis. Desliguei o telefone com um aperto no peito. Não tinha medo da Fabiola, mas tinha medo do que isso tudo ainda podia fazer com meu filho. Sábado chegou e fui pro Lar Santa Rita como sempre. Seu Benedito me esperava com um sorriso banguela. Dalva, vem ver o que a gente fez. Ele me levou até o jardim. Tinham plantado mudas de rosas, vermelhas, amarelas, brancas. Um arco-íris de cores ainda pequenas, mas cheias de promessa. A gente pensou em fazer um jardim memorial. Para cada pessoa que ajudou o lar, a gente planta uma roseira. A sua vai ser aquela ali, a vermelha no centro. Olhei para aquela mudinha frágil e comecei a chorar. Dalva, você tá bem? Tô, seu Benedito, tô sim. É que faz tempo que ninguém planta nada em minha homenagem. Ele segurou minha mão. Pois a gente vai cuidar dela como se fosse você. Com carinho, com respeito, porque é o que você merece. Voltei para casa com o coração mais leve. Mas quando cheguei no prédio, a porteira me chamou. Dona Dalva, seu filho passou aqui hoje. Deixou isso. Era um envelope pardo, grosso. Abri ali mesmo. Dentro tinha dinheiro. Notas de 100, de 50. Contei. R$ 3.500. E um bilhete escrito à mão. Mãe, esse é o dinheiro do curso que você me emprestou há 6 anos. Com correção, daria mais, mas é o que eu tenho agora. Vou devolver o resto aos poucos. Não tô fazendo isso esperando seu perdão. Tô fazendo porque é o certo, Heitor. Sentei no degrau da portaria e li o bilhete 3 vezes. Era um começo.
Pequeno, mas era um começo. As semanas foram passando. Heitor não ligava mais, não mandava mensagens, mas a cada 15 dias a porteira me entregava um envelope, sempre com dinheiro, sempre com um bilhete curto. Mãe, mais R$ 1.800, da época do dentista. Mãe, R$ 2.000, parte dos 5.000 do apartamento. Mãe, R$ 800, sei que é pouco, mas é o que sobrou depois das contas esse mês. Ele estava trabalhando, estava pagando suas dívidas, estava, pela primeira vez em anos, agindo como um homem responsável. Mas o que mais me tocou foi o envelope que chegou 2 meses depois daquele jantar fatídico. Não tinha dinheiro dentro, só uma foto. Era uma selfie do Heitor, mas ele estava diferente. Barba feita, cabelo cortado, sorriso tímido, e atrás dele, numa parede amarela que eu reconheci na hora, o Lar Santa Rita. No verso da foto, escrito com aquela letra dele que eu conhecia desde que era criança. Mãe, comecei a fazer voluntariado aqui. Toda terça e quinta, depois do trabalho. Ajudo a servir jantar, converso com o pessoal, leio o jornal pro seu Benedito que tá com a vista cansada. Não tô fazendo isso para você ver. Tô fazendo porque finalmente entendi. Família é sobre presença, não sobre sangue. E essas pessoas aqui me ensinaram mais sobre amor em 2 meses do que eu aprendi em 38 anos. Obrigado por me mostrar o caminho, mesmo que tenha doído. Com amor, seu filho. Sentei na cama e chorei. Chorei tanto que a Conceição bateu na parede perguntando se eu estava bem. Tô, Conceição, tô ótima! Porque pela primeira vez desde que tudo começou, eu sentia que tinha feito a escolha certa. Não tinha sido fácil, tinha doído como arrancaram um pedaço da alma, mas tinha sido necessário. No domingo, fui à igreja. Dona Carminha sentou do meu lado como sempre. Prima, você tá com uma cara diferente hoje. Tô? Tá, parece mais leve. Acho que tô aprendendo a soltar, Carminha, a deixar ir, a confiar que as coisas vão se ajeitar no tempo delas. Isso é sabedoria, prima, sabedoria que só os anos trazem. A missa começou. O padre falou sobre o filho pródigo, sobre o pai que esperou, sobre perdão que não é fraqueza, mas a maior força que existe. E quando saí da igreja, ele estava lá, Heitor, mas não sozinho. Ao lado dele, seu Benedito na cadeira de rodas, Dona Esmeralda de andador, 3 outros idosos do lar. Mãe, ele disse, a voz tremendo, eu trouxe minha família para te conhecer. Olhei para ele, para o homem que ele estava se tornando, e sorri. Oi, filho, que bom te ver. Não foi abraço, não foi beijo, não foi perdão completo, mas foi um passo. E às vezes, um passo é tudo que a gente precisa para começar uma jornada nova. Seu Benedito estendeu a mão para mim. Dalva, seu filho é um rapaz bom. Tá aprendendo rápido. Ele sempre foi bom, seu Benedito, só tinha se perdido no caminho. Mas agora ele achou a volta, Dona Esmeralda completou. E você foi o farol que guiou ele. Nós ficamos ali, na frente da igreja, conversando. Heitor ficou um pouco afastado, respeitoso, deixando que eu tivesse meu momento com aquelas pessoas que eu tinha escolhido amar. E quando finalmente nos despedimos e cada um foi para o seu canto, Heitor se aproximou. Mãe, eu sei que ainda falta muito. Sei que não dá para consertar tudo de uma vez, mas eu tô tentando ser o filho que você merece. Coloquei a mão no rosto dele. Um toque breve, um toque que dizia, eu sei, eu vejo, continue. A gente vai no nosso tempo, filho, sem pressa, sem pressão, só, honestamente. Combinado. E pela primeira vez em meses, eu senti esperança de verdade. 6 meses depois daquele jantar que mudou tudo, eu estava na cozinha fazendo café quando o telefone tocou. Era um número que eu não via há tempos na tela. Heitor. Mas dessa vez não hesitei em atender. Alô? Mãe, você pode vir até o lar hoje? Tenho uma surpresa para você. Surpresa? Filho,
Você sabe que eu não gosto de surpresas. Essa você vai gostar. Confia em mim? Fiquei em silêncio por um segundo. Confiar. Será que eu estava pronta? Que horas? 3 da tarde? Tá bom. Eu vou. Cheguei no lar Santa Rita às 3 em ponto. Dona Marta me recebeu na porta com um sorriso enorme. Dalva, que alegria te ver. Vem, vem, todo mundo tá esperando. Esperando o quê? Você vai ver. Ela me levou até o refeitório. Quando abri a porta, me deparei com uma cena que me fez parar no lugar. O refeitório estava cheio. Todos os 38 idosos do lar estavam ali, arrumados, sorridentes, e no centro, numa mesa decorada com flores, estava um bolo. Um bolo grande, branco, com rosas vermelhas de glacê, e em cima, escrito em letra cursiva dourada: Obrigado, Dalva. O que é isso? Seu Benedito se aproximou, empurrando a própria cadeira de rodas. É uma festa, Dalva, em sua homenagem, porque você faz aniversário daqui a 3 dias e a gente queria celebrar a mulher que mudou a vida da gente. Lágrimas começaram a descer sem eu conseguir controlar. Mas eu não... Você merece, mãe. Virei e vi Heitor ali. Mas não só ele. Ao lado dele estavam Neuza, Wilson e Carminha, meus primos. E mais atrás, a doutora Teresa, a Conceição, Dona Marta. Gente que realmente importava. A gente se juntou para te agradecer. Heitor continuou se aproximando. Você me ensinou a lição mais dura e mais importante da minha vida. E hoje eu quero te agradecer por isso. Filho, deixa eu falar, mãe, por favor. Ele respirou fundo. Eu passei 6 meses pensando, trabalhando, tentando consertar o estrago que eu fiz. Paguei todas as dívidas que tinha com você. Terminei oficialmente o divórcio. A Fabíola nem apareceu na audiência, mandou o advogado. E desde então, eu venho aqui 3 vezes por semana. Dona Esmeralda chegou mais perto, apoiada no andador. E posso te falar, Dalva, seu filho virou parte da nossa família. Ele lê pra gente, joga dominó, ouve nossas histórias, trata a gente com um carinho que nossos próprios filhos nunca tiveram. É verdade, seu Valdemar confirmou. Ontem ele passou 4 horas ajudando a organizar minhas fotos antigas. 4 horas, Dalva. Meus filhos não ficam nem 4 minutos quando vêm aqui. Olhei pro Heitor. Ele estava diferente. Não era só a aparência, o cabelo mais simples, a roupa mais casual, a postura mais humilde. Era algo nos olhos, uma luz que tinha se apagado há 3 anos e agora voltava a brilhar. Mãe, eu não tô pedindo perdão, porque eu sei que perdão é algo que se conquista, não que se pede. Mas tô pedindo uma chance de reconstruir, de ter você de volta na minha vida. Não como alguém que eu uso, mas como alguém que eu amo, de verdade. O refeitório ficou em silêncio, todos me olhando, esperando minha resposta. Caminhei até o bolo, passei o dedo de leve nas rosas vermelhas de glacê. Pensei em tudo o que tinha acontecido, na dor, na traição, nas noites em claro, no Natal sozinha, nas lágrimas que derramei, mas também pensei no Heitor de joelhos na minha sala, nos envelopes de dinheiro, na foto dele no lar, nas mudanças reais que eu via nele toda vez que nos encontrávamos de longe, respeitoso, esperando o meu tempo. Filho, eu disse ainda de costas para ele, você sabe o que mais me machucou nessa história toda? O que, mãe? Virei para ele. Não foi o dinheiro, não foi a manipulação, foi o desrespeito, foi você me olhar como se eu não fosse nada, como se tudo que eu construí, tudo que eu sou, não tivesse valor. Ele acenou, lágrimas descendo. Eu sei. Mas sabe o que me curou? Olhei ao redor, para todas aquelas pessoas. Foi descobrir que meu valor não depende de quem me reconhece. Eu sempre tive valor. Sempre fui forte. Sempre fui capaz. Eu só tinha esquecido disso. E eu te fiz esquecer, ele sussurrou. Não. Eu deixei você me fazer esquecer. E essa foi minha parte da culpa.
Porque mãe também erra, filho. Mãe também precisa aprender limites. E eu aprendi. Aprendi que amar não é se anular, que cuidar não é se sacrificar até sumir. Dei um passo na direção dele. E agora, olhando para você, eu vejo um homem que também aprendeu, que cresceu, que entendeu. Respirei fundo. Então sim, filho, vamos reconstruir, mas no nosso tempo, com respeito, com verdade. Heitor soluçou e deu um passo na minha direção. Eu abri os braços, e quando ele me abraçou, realmente me abraçou, apertado, chorando no meu ombro igual fazia quando era criança. Eu soube. Soube que tinha feito a escolha certa lá atrás, porque às vezes o amor mais verdadeiro não é aquele que cede, é aquele que ensina, que corrige, que diz não quando precisa, mesmo doendo. A festa seguiu. Cantamos parabéns antecipado. Comi um pedaço daquele bolo delicioso que Dona Marta tinha feito. Conversei com cada um dos idosos, ouvi suas histórias, recebi seus abraços. E no fim da tarde, quando o sol começava a descer, eu e Heitor fomos até o jardim, até a roseira vermelha que tinham plantado em minha homenagem. Ela tinha crescido. Tinha 3 rosas abertas, lindas, vibrantes. Ela tá bonita, né? Heitor comentou. Tá. E sabe por quê? Porque foi cuidada, regada, podada quando precisava. Assim como a gente. Ele sorriu. Você sempre foi sábia, mãe. Eu que fui burro demais para perceber. Não foi burro, foi cego. Mas cegueira tem cura. Ficamos ali, em silêncio, olhando aquela roseira. E então Heitor falou. Mãe, tem uma coisa que eu preciso te contar. Sobre a Fabíola. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que tem ela? Ela casou de novo, 3 meses depois do divórcio, com um empresário, dono de uma rede de farmácias. Rico, muito rico. E como você soube? Vi no Instagram dela. Casamento enorme, vestido caríssimo, lua de mel nas Maldivas. Ele pausou. E sabe o que eu senti? O quê? Alívio. Alívio puro. Porque eu poderia ter sido aquele cara. Rico, sim, mas infeliz. Amarrado a alguém que não me amava. E hoje, olhando para minha vida, eu tenho pouco dinheiro. Moro num apartamento pequeno, dirijo um carro velho. Mas eu tenho paz, mãe. Paz que eu não tinha há anos. Segurei a mão dele. Isso se chama liberdade, filho. E não tem dinheiro no mundo que compre isso. Aprendi com a melhor. Voltamos para dentro. A festa estava terminando. Os idosos começavam a se recolher para os quartos. Dona Marta me abraçou na saída. Dalva, você não tem ideia do bem que fez aqui. E não tô falando só do dinheiro. Tô falando de você, de sua presença, de seu amor. O bem é recíproco, Dona Marta. Esse lugar me salvou tanto quanto eu salvei ele. No caminho para casa, Heitor me ofereceu carona. Aceitei. Dentro do carro, numa parada no sinal, ele falou: Mãe, eu sei que a gente ainda tem um longo caminho, mas obrigado. Obrigado por não ter desistido de mim. Mãe, nunca desiste, filho. Só ensina. Ok, quando estiver pronto para o epílogo e CTA final. Rock, próximo com 800 palavras, epílogo. A mulher que renasceu um ano inteiro se passou desde aquele jantar que virou minha vida de cabeça para baixo. Hoje, enquanto preparo meu café da manhã numa quinta-feira ensolarada de dezembro, olho pela janela e vejo um mundo completamente diferente do que via antes. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. O celular toca. É Heitor. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Dormi, filho. E você? Bem também. Olha, eu e o pessoal do lar vamos organizar um almoço de Natal. A gente queria saber se você topa fazer aquela farofa sua. Sorriu. Claro que topo, mas só se você fizer o arroz. Fechado. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Desligo e fico olhando para o telefone. 1 ano atrás, essas palavras pareciam impossíveis. Hoje, são parte da rotina. Uma rotina reconstruída, tijolo por tijolo, conversa por conversa, gesto por gesto.
Heitor cumpriu tudo o que prometeu. Pagou cada centavo que devia. Trabalha duro. Foi promovido a gerente regional. Ganha melhor agora, mas continua morando no mesmo apartamento pequeno. Tô juntando para comprar algo meu, mãe. Sem pressa, do jeito certo. Ele vai ao Lar Santa Rita 4 vezes por semana agora. Virou referência lá. Os idosos ligam para ele quando precisam de algo. Ele leva eles ao médico, ajuda com papelada, faz companhia. Semana passada, seu Benedito teve uma pneumonia e ficou internado. Heitor passou 3 noites dormindo na cadeira do hospital, fazendo companhia. Mãe, ele me disse quando fui visitar. Agora eu entendo. Entendo o que você sentiu todos esses anos quando eu te deixava sozinha. E nunca mais quero que ninguém sinta isso. E sobre Fabiola? Bem, a vida tem um jeito curioso de entregar justiça poética. Soube pela Conceição, que soube pela cunhada, que soube pela vizinha, daquele jeito que notícia viaja em cidade pequena, que o casamento dela com um empresário rico durou exatos 7 meses. Ele descobriu que ela tinha dívidas enormes no cartão de crédito, mais de 80 mil reais, que tinha escondido antes do casamento. E não só isso. Descobriu também que ela tinha tentado abrir empresa no nome dele sem autorização. O divórcio foi rápido e brutal. Ela não ficou com nada. Voltou a morar com os pais. Perdeu o emprego novo. E, segundo me contaram, está trabalhando como vendedora numa loja de roupas no shopping, ganhando um salário mínimo e meio. Não vou mentir. Quando soube, senti uma pontada de satisfação. Mas passou rápido. Porque percebi que a maior vingança não foi ela perder dinheiro. Foi eu ter ganhado paz. Hoje é quinta-feira, dia de ir ao lar. Chego às 2 da tarde, como sempre. Dona Marta me recebe com um abraço apertado. Dalva, vem ver uma coisa. Ela me leva até a ala nova, isso mesmo, ala nova. Com a doação que fiz e mais algumas que vieram depois, gente inspirada pela minha história, o lar conseguiu expandir. Agora tem capacidade para 60 idosos. 22 pessoas novas chegaram nos últimos meses, e no corredor da ala nova tem uma placa de bronze. Leio em voz alta. Ala Dalva Mendes, em homenagem à mulher que nos ensinou que família é escolha, não obrigação. Minhas pernas fraquejam. Dona Marta me segura. Você merece, Dalva. Merece cada homenagem, cada reconhecimento. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Você nos escolheu. E isso fez toda a diferença. Entro na ala nova. Os quartos são claros, arejados, com janelas grandes. Tem uma sala de convivência com TV, sofás confortáveis, estante cheia de livros. Tem até uma pequena cozinha onde os idosos que conseguem podem fazer seus próprios lanches. Seu Benedito está na sala jogando dominó com 3 novos moradores. Quando me vê, acena animado. Dalva, vem conhecer o pessoal. Passo a tarde ali, conversando, rindo, ouvindo histórias. E percebo algo. Eu não sou mais só a doadora. Eu sou parte daquele lugar. Sou parte daquela família. Às 6 da tarde, Heitor chega direto do trabalho. Gravata afrouxada, pasta na mão, mas um sorriso no rosto. Um sorriso verdadeiro. Mãe, pronta para ir? Já vou, filho. Nos despedimos de todo mundo. No caminho para casa, o carro quebra. Sim, aquele carro velho que Heitor insiste em dirigir. Ficamos parados no acostamento. Droga, ele resmunga. Vou ter que chamar guincho. Quanto vai custar? Uns 200 reais. Abro a bolsa. Toma, eu pago. Ele olha pro dinheiro e sorri. Mãe, eu tenho dinheiro. Eu sei, mas eu quero pagar, porque agora eu posso ajudar você sem medo de estar sendo usada. Ele aceita as notas, e então faz algo inesperado. Me abraça ali mesmo, na beira da estrada, com carros passando. Obrigado, mãe, por tudo, por não ter desistido de mim quando eu merecia que você desistisse. Mãe nunca desiste, filho. Só ensina do jeito que precisa ser ensinado. Esperamos o guincho juntos. Conversamos sobre tudo e sobre nada. Sobre o trabalho dele, sobre meus planos para o Natal, sobre a vida.
E quando finalmente chegamos em casa, já é noite. Ele me deixa na porta do prédio. Mãe, posso subir? Só para tomar um café? Penso por um segundo. Faz quase um ano que ele não entra no meu apartamento, desde aquela noite. Pode, filho, vem. Subimos juntos. Abro a porta. Ele entra devagar, respeitoso, como se estivesse entrando num lugar sagrado. Olha ao redor. Nada mudou. A mesma sala, a mesma decoração, o mesmo porta-retrato azul turquesa no aparador, agora com uma foto minha no jardim do lar, sorrindo entre as roseiras. Mãe, posso pegar aquele porta-retrato? Pode. Ele pega. Olha a foto. Você tá linda aqui. Feliz. Tu feliz, filho. Mais feliz do que estive em muito tempo. Por causa do lar? Por causa de mim. Porque eu aprendi a me escolher. Ele coloca o porta-retrato de volta. Vem até a cozinha, onde prepara o café. Mãe, tem uma coisa que eu nunca te perguntei. O quê? Você se arrepende de ter doado o dinheiro, de ter feito tudo aquilo? Desligo o fogo. Viro para ele. Olho nos olhos do meu filho. Nem por um segundo, Heitor. Nem por um único segundo. Porque aquela doação não foi sobre dinheiro. Foi sobre dignidade. Foi sobre me resgatar. E se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Ele aceita, pensativo. Tomamos café. Conversamos por mais 1 hora. E quando ele vai embora, me abraça na porta. Boa noite, mãe. Qualquer coisa me liga. Pode deixar, filho. Boa noite. Fecho a porta, encosto nela. E pela primeira vez em décadas, sinto que minha casa é realmente minha. Meu espaço, meu reino. Minha paz. Vou até a janela, olho para a rua, para as luzes da cidade, para a vida acontecendo lá fora. E penso, valeu a pena. Cada lágrima, cada noite em claro, cada decisão difícil. Porque eu não perdi um filho naquela história. Eu me reencontrei. E no processo, ganhei uma família inteira. Uma família que me escolheu tanto quanto eu escolhi ela. Pego meu celular, abro o grupo do WhatsApp que Heitor criou. Família do Coração. Tem eu, ele, os primos, Dona Marta, alguns idosos do lar que aprenderam a usar celular. Digito: boa noite, galera. Amanhã tem bolo de cenoura. Quem tá dentro? Em segundos, as respostas chegam. Emojis de coração, mensagens carinhosas, gente animada. E eu sorrio. Porque essa, sim, é a verdadeira riqueza. Não é o dinheiro na conta, não é o imóvel quitado, não é a herança guardada, é o amor que a gente constrói, é o respeito que a gente conquista, é a dignidade que a gente nunca abre mão. E isso ninguém nunca vai poder tirar de mim. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está vivendo uma situação assim, deixa aqui nos comentários. Conta pra gente de onde você está assistindo. Compartilha sua história. Porque às vezes a gente precisa ouvir que não tá sozinho. Que outras pessoas também enfrentaram. Que é possível sim se reerguer. Que dignidade não tem preço. E se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Por ter ficado comigo durante toda essa jornada. Curte esse vídeo. Compartilha com quem precisa ouvir. E se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias de vida, de superação, de mulheres que se recusaram a ser apagadas. Um abraço forte de uma mulher que aprendeu, do jeito mais doloroso, que a gente ensina amor com limites. E que o melhor presente que podemos dar para quem amamos às vezes é deixar eles aprenderem sozinhos. Até a próxima história.